E aí queria aproveitar para a gente conversar agora sobre a outra temática, que é em relação à população egressa, né? As pessoas egressas, verdadeiros aí sobreviventes desse sistema prisional tão perverso. E para começar essa fala, queria chamar o Fábio, o Fabinho aí, Fábio Pereira Campos, integrante da Ampará também, e da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Estado de São Paulo, além de outras milhões de entidades que eu sei que o Fábio compõe, mas que a gente preferiu fazer um resumo, senão eu ficar o tempo todo aqui falando de todas as entidades que o Fábio acaba compondo. Fabinho, tá com a palavra. Opa, boa noite para todo mundo aí, boa noite, Léo. É isso, né? Primeiro, acho que agradecer pela explanação das companheiras aí, Natália, Railda, Helenita, eu acho que é isso, né? Tamo junto e tamo junto até o fim. E até o fim é o fim das prisões. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre reforçando isso, que é o nosso horizonte de luta, né? Pensar todas as elaborações que foram trazidas, todas as histórias que foram relatadas a partir da vida que essas mulheres carregam, né? De muita dor, de muito sofrimento. É pensar também que um dia a gente pode construir outras possibilidades que não a prisão, para pensar numa sociabilidade que a gente consiga avançar de fato para um outro olhar, um olhar humano. Porque enquanto houver prisões, a possibilidade de humanizá-las é nula, é zero. A gente começa por aí, é pensar as questões que a gente quer discutir hoje. Hoje, né, como o Léo falou no início, um dia muito importante para nós. Falar também que faz parte do quilombagem, né? Então, hoje é um dia muito importante para nós, no sentido de que hoje, né, hoje para a gente, 13 de maio, ele representa não o fim, né? Não o fim da escravatura, mas um processo de pensar e uma elaboração política para entender como essa abolição inconclusa, que foi assinado lá pela princesa há 133 anos, é algo que de fato é o cerne desse processo todo que nós vivenciamos hoje, né? Esse processo hoje que amontoa, sequestra mais de 759 mil pessoas. Existe hoje no Brasil 759.518, segundo os dados do Infopem, pessoas sequestradas pelo Estado. O mesmo Estado que é um Estado inconstitucional de coisas, que é um Estado que não tem possibilidade nenhuma de se pensar um processo democrático, uma Constituição que foi feita, que foi pensada e elaborada num processo de fim de ditadura, lá nos meados dos anos 90, né, que é 1988, e que não chegou para nós. Não chegou para nós, cidadãos que estão fora da prisão, e não chegou para nós, pessoas que estão na prisão e que passaram pela prisão. Não vivenciaram em nenhum momento das suas vidas processos democráticos, mas são pessoas que estão alocadas em determinados territórios, né? E eu quero apontar algumas questões sobre isso, né? O quanto é difícil pensar elaborações para pensar a democracia, a Constituição, a partir de um lugar que essas coisas não chegam. E não chegam de verdade. Eu gosto muito, eu tenho andado muito com uma companheira, né? As minhas referências de luta, Railda, Miriam, porra, satisfação total ter sido acolhido por essas mulheres e hoje poder estar, né, na trincheira ao lado delas. Mas eu tenho prestado muita atenção naquilo que a Dona Zilda fala, Dona Zilda, do Movimento de Mães 3 de Agosto, que é um movimento que na verdade foi construído a partir das chacinas de Osasco e Barueri, as maiores chacinas do estado de São Paulo. Ela relata, né, que a identidade, né, a identidade das pessoas das quebradas, das pessoas das periferias, é o título de eleitor. Então é muito importante entender isso, né? É muito importante entender isso, porque o que sobra para nós às vezes é isso, e às vezes a gente acha que esse é o movimento de cidadania, quando na verdade tem todo um processo elaborado que já nos nega toda a cidadania.
mas que nesse momento parece que a cidadania é colocada à prova, ela é colocada para nós como algo, fala agora, nós estamos aqui nesse momento exercendo a nossa cidadania, o nosso direito de ser cidadão, quando na verdade é uma farsa, né? Então é importante entender, né, as farsas que nós vivenciamos nesse estado que não é um estado democrático, que é um estado que viola, né, todos os nossos direitos, direitos fundamentais. E é muito importante a gente entender isso para entender o porquê essas coisas acontecem no cárcere, o porquê essas violações elas perpassam o cárcere e por que essas pessoas estão sendo a todo momento torturadas. A gente está falando de pessoas que estão sendo torturadas. Enquanto estamos conversando agora, pessoas estão sendo torturadas. Estão sendo torturadas as mais de 170 unidades prisionais no estado de São Paulo. Estão sendo torturadas, de alguma forma estão sendo torturadas. Sejam pela falta de água, sejam porque agora, nesse momento, já serviu a janta e não tem mais nenhum tipo de alimentação, e às vezes o que se serviu na janta foi uma caneca de arroz e alguns grãos de feijão. Então é muito importante trazer esse debate aqui. Hoje eu já, né, eu estava olhando aqui os nomes de algumas pessoas, eu vi muitas pessoas conhecidas aqui, e pessoas que estão na trincheira com a gente também, sabe? E pessoas que estão aí, como o Léo também, nos espaços institucionais, e que de alguma forma podem movimentar ou mover um pouco essa roda que tem nos moído. O cárcere, ele é uma grande máquina de moer gente. Gosto muito de uma frase que a Miriam uma vez me falou, agora eu não me recordo se não foi no Rio de Janeiro, foi em algum desses encontros, né? Algum desses encontros da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que ela falou que o cárcere não é lugar de gente. Então é isso. A gente está aqui discutindo sobre um lugar que não é um lugar de gente. A gente está falando aqui, a gente está hoje nesse dia 13 de maio, um dia simbólico e politicamente histórico para a gente. A gente está falando sobre uma temática que não é uma temática que se pensa, em hipótese nenhuma, em pessoas. Não se pensa. Não se pensa. Quem está pensando aqui é a gente. É esse grupo que está aqui e, sei lá, e mais um grupo que a gente conhece, que sabe que está na luta, que está na trincheira e tal. Mas a elaboração para pensar o sistema prisional é a elaboração que a gente ouve massivamente, né, da grande parte, né, da grande maioria da população brasileira, que eles estão lá porque eles merecem estar lá, porque alguma coisa de errado eles fizeram. Como se todo mundo que cometesse crime estivesse dentro das prisões. Não haveria prisões, não teria. O Brasil ele seria todo uma prisão. Então é muito importante a gente pensar em todas essas questões e tentar entender qual que é o lugar, né, das pessoas que sobrevivem a essa tortura. No ano de 2018, se eu não estiver equivocado, depois a Railda pode me ajudar porque ela estava presente também, no encontro nacional, no encontro da Agenda Nacional pelo Desencarceramento lá no Rio de Janeiro, após repetidamente a palavra egresso do sistema prisional ser falada naquele lugar, né, em todo momento que se elaborava alguma questão, alguma situação era discutida ali, a Miriam e a Railda levantaram nas suas cadeiras e elas falaram: chega, chega, chega dessa palavra. Os nossos filhos, eles têm nome, eles foram batizados, eles não são egressos do sistema prisional. Eles são sobreviventes do sistema prisional. Então, é uma palavra que ela tem um peso para nós, uma importância muito grande. Ela é uma palavra que tem um cunho político e muito importante para nós. Pessoas que passaram pelo sistema prisional, elas não são egressas do sistema prisional, como aqueles que passaram pela universidade, egressas da universidade ou regressas da universidade. Não, são sobreviventes. São de fato sobreviventes, porque são pessoas que passaram por diversas situações que muitas não resistem. Muitas não resistem. Eu, do ano de 2004 ao ano de 2007, eu passei pelo sistema prisional. E hoje me considero um sobrevivente do sistema prisional brasileiro. E tentar entender tudo isso, e tentar entender o quanto isso afeta a gente de uma forma muito mais ampla
do que simplesmente uma passagem que denota-se a condição de egresso, é muito louco, entender? Porque aquele lugar não é um lugar de gente, para começar. Cadeia não é um lugar de gente. Então, se a cadeia não é um lugar de gente, e pessoas estão sendo engaioladas, estão sendo colocadas nesse lugar, e estão vivenciando tudo aquilo que as companheiras, né, que me antecederam na fala, falaram, é muito louco tentar entender como essas pessoas lidam com essas condições quando elas saem desse lugar. O que a gente faz pós o aprisionamento? O que a gente faz, né? Como que a gente vai lidar com essas questões, sendo que a sociedade ela está olhando para essas pessoas e essas pessoas elas estão com um grande carimbo na testa. Já era. Passou pelo sistema. Já era. Você vai procurar um emprego, já era, tá lá, passou pelo sistema. Como que lida com isso? Né? Como que a gente consegue, de fato, fazer com que essa pessoa ela possa trilhar novos caminhos pós essa experiência? Então, essa experiência que vai marcar essa pessoa na pele, como se marca um boi, como se marca um gado, sabe? Isso é muito pesado. As pessoas que passaram pelo sistema prisional e que hoje são sobreviventes do sistema prisional, elas têm que lutar de uma forma muito mais intensa e muito mais bruta, muito mais pesada do que aquelas pessoas que já estão passando por todos os processos de violação de direitos, né? Porque a gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade da desigualdade. A gente vive num sistema da desigualdade. O capitalismo ele é um sistema de desigualdade. E o capitalismo ele é essa grande máquina de moer gente. Só que uma das engrenagens principal dessa grande máquina de moer gente é o sistema prisional. É o sistema prisional. E a gente precisa, a todo momento, estar falando sobre isso. Está falando sobre isso, inclusive, diante das discussões e dos debates que são travados dentro dos campos, né, de pensar uma outra sociedade, um outro modelo de sociedade. A gente tem que falar disso com os companheiros e as companheiras que pensam uma outra sociedade sem a exploração da classe, né? De uma classe sobre a outra, sem a hierarquização das classes, sem pensar o fim, né, desse modelo de sociedade e não pensar o fim da prisão, é isso, é pensar a escravidão sem pensar quais são as reparações que a gente precisava ter feito lá em 1888, para não chegar agora, no ano de 2021, pós 133 anos, a gente está discutindo aqui que a abolição foi inconclusa. Estão entendendo? O quanto é importante a gente estar a todo momento reforçando esse debate e o lugar da prisão nessa sociedade, e o quanto a gente precisa reforçar cada vez mais que a gente não precisa de prisões, que a gente precisa discutir nesses espaços que essa estrutura é uma estrutura falida e que a gente precisa apontar de alguma forma para que com a sociedade de um modo geral ela possa olhar para esse lugar e falar que realmente esse lugar não funciona, porque não faz sentido nenhum, gente. A gente vive escutando aí a todos os cantos, em todos os cantos, que as pessoas falam que sustentam uma pessoa presa lá dentro da cadeia. A gente vive escutando, a gente às vezes está numa rodinha ali, tá no metrô, daqui a pouco vem uma conversinha dessa. Aí a gente dá aquela segurada, né, para não chegar e falar, não, como assim? Você sustenta o quê? Você sustenta o quê? Porque a gente está sempre discutindo com as famílias, a gente está sempre, né, tentando ali ajudar em alguma situação e correndo para lá e para cá, e as famílias trazem os relatos de quanto que elas estão gastando com o jumbo, quanto elas estão gastando com isso, com aquilo. E as pessoas presas estão passando fome, estão passando diversas dificuldades, entendeu? Se liga a água 2, 3 vezes dentro de uma unidade prisional, então as pessoas, é isso. As pessoas, às vezes, foi o que a Lenita falou, às vezes as pessoas têm que escolher o que ela faz com a água. Se ela vai no banheiro, se ela toma um banho, ou se ela bebe. Porque não dá para fazer as três coisas. Então você vai regrando a vida dessas pessoas e condicionando elas a uma condição de desumanidade, porque isso são direitos básicos.
Isso é muito louco, porque a gente vive pensando nessas condições. A gente que lida com a luta antiprisional, a gente vive pensando nessas condições. Só que a gente precisa pensar numa outra elaboração que nos coloque para ter um horizonte com possibilidades concretas do fim das prisões. Só que isso não está descolado, tá ligado? O fim das prisões é pensar o fim da polícia, o fim da militarização da vida. Que acho que a discussão é para além da polícia, é pensar o fim da militarização da vida, porque é o que nos condiciona hoje. A gente vive uma vida de extrema militarização e tudo está condicionado a isso, tudo está condicionado a um processo de extremo controle, e esse controle é o que nos alija, deixa a gente numa condição de não conseguir ter uma vida de fato que nos proporcione algum tipo de liberdade, mesmo dentro desse sistema que a gente sabe que a liberdade ela é restrita, né? Mas aí é pensar o que a Angela já vem nos falando há muito tempo, Angela Davis, que a liberdade é uma luta constante. Então, pensar o fim das prisões, pensar os fins das prisões, é pensar o fim das polícias, é pensar numa sociedade onde que a gente possa discutir também o antipunitivismo, o antiproibicionismo. Pensar o fim das prisões e não vincular a isso a luta contra as relações e as formas que a gente lida hoje enquanto sociedade com as questões das drogas, com as questões das guerras às drogas, é pensar isso de uma forma enviesada. Então, isso tudo está vinculado. Então, quando a gente está discutindo o fim das prisões, a gente está discutindo o fim da polícia, discutindo o antiproibicionismo, sabe? Discutindo de fato como a proibição das drogas tem impacto direto no aprisionamento massivo da nossa população, e é a nossa população que vai ser olhada enquanto traficante, não enquanto usuário. É a lei de drogas lá de 2006 que estabelece essa diferenciação. Só que essa diferenciação, ela nunca chegou para nós na quebrada. Ela nunca chegou para nós na quebrada. Eu tive algumas experiências, vivenciei algumas experiências dessa diferenciação lá na universidade pública que eu estudava, lá na Baixada Santista. Lá eu consegui perceber um pouco dessa diferenciação, entendeu? Porque lá tinha um determinado grupo, que esse determinado grupo não era visto, nunca vai ser visto enquanto traficante, mas que portavam droga pra caralho. E aí eu ficava pensando, eu falei, caralho, com um tantinho só dessa droga que essa galera tá, eu vou tirar uma caralhada de anos. Vou ficar preso um bocado de tempo e essa galera vai ficar aqui, ó, surfando na onda do bagulho, porque é isso. Porque quem faz uso recreativo de drogas no Brasil é quem tem dinheiro e condições objetivas para fazer isso. Então é muito louco. Ouvi a cara do Carlos Preto aqui, meu parceiro. Um salve, irmão. Tamo junto nessa pegada da hora. E é muito louco, meu. É muito louco olhar para tudo isso assim e entender, né, mano, o que que a gente está fazendo aqui, né? O que que a gente está discutindo, né? O que que a gente está fazendo aqui hoje, no dia 13 de maio de 2021, falando sobre todos os processos de violação e tortura que passam os familiares, os sobreviventes do sistema prisional e as pessoas presas. E eu sempre fico pensando nisso, toda vez que eu sou chamado para esses debates, que a gente está aqui fazendo essa discussão, eu fico olhando para os números, tal, que a gente, né, vai dar uma olhada nos números, tal, vai ver. Aí eu falo assim, meu, tá faltando 750, segundo o IFOPEM, tá faltando 759.518 pessoas nesse debate. Aqui, com nós aqui. Não ia caber aí no Teams, né? Não ia caber nessa plataforma. Mas tá faltando tudo isso de gente aqui pra gente discutir de fato. O que que a gente tá falando, mano? O que que a gente tá falando? A gente tá falando de uma estrutura que não tem possibilidade nenhuma de ser efetiva. Não existe possibilidade nenhuma. Agora eu não lembro o nome do teórico, mas uma vez eu já li sobre isso. Já li um bagulho desse assim e eu fiquei pensando um tempão de dias assim, tá ligado? Que o cara falou assim que é impossível, cara, impossível.
você ensinar, você tentar, querer ensinar alguém a viver em liberdade aprisionando ele. Não tem lógica nenhuma, mano. Não tem lógica nenhuma. Como você vai querer ensinar alguém a viver em liberdade aprisionando essa pessoa? Qual que é o sentido disso? Quando, na verdade, a prisão ela serve e a gente sabe para quê, para esconder diversos outros problemas que estão na estrutura dessa sociedade e que o Estado, o governo, sabe, não quer de fato discutir. Não quer de fato discutir os problemas habitacionais, os problemas de saúde, problemas de educação, os problemas de saneamento básico. A gente vive num país que 24 milhões de pessoas vivem sem saneamento básico. Aí eu fiquei pensando, eu falei, 24 milhões de pessoas, será que eles contaram as pessoas que estão na cadeia? Porque as pessoas que estão na cadeia não são nem encaixadas dentro desse processo, que é extremamente desumanizador. Que quando a gente fala que existe 24 milhões de pessoas que vivem no Brasil sem saneamento básico, a gente está pensando o quê? Alguém na periferia, nos barracos, nas favelas, nas vielas, nos morros e tal. Mas a gente não está nem pensando nas pessoas que estão presas, porque as pessoas que estão presas ainda não estão nesse quadro enquanto pessoas. Elas ainda não são vistas quanto pessoas. A gente está fazendo esse debate é difícil pra caralho pra gente, porque a gente está falando aqui de quase 800 mil pessoas, que para nós são pessoas, são gente. É aquilo que a Raída falou, é o filho dela, que ela deu carinho, que ela deu amor, que ela não deu droga, que ela não deu uma arma, que ela não ensinou a roubar. A gente está falando dessas pessoas que não são vistas pelo sistema de justiça do Brasil quanto pessoas. Porque enquanto a gente encaminha uma denúncia sobre tudo que está acontecendo num cárcere, a mais recente agora é do CDP-2 de Osasco, e a gente está encaminhando as denúncias. A gente encaminha as denúncias, aí quando chega, né, aonde tem que chegar, aonde tem que os responsáveis têm que ir lá para de fato averiguar, sabe quem vê? É a Defensoria Pública, tá ligado? Mas a gente sabe que tem um sistema de justiça que ele é muito maior, mano. E aí a gente sabe toda a precariedade que a Defensoria tem para atuar. A gente sabe que estrategicamente, dentro de um sistema que é um sistema que está condicionado a torturar as pessoas, eles vão estabelecer o montante de recursos de uma forma desigual. Mas é dessa forma que o capitalismo funciona, de sugar e combinado, entendeu? É dessa forma. Então a gente sabe que o maior montante de recursos não vai ir para uma defensoria, porque a defensoria é um lugar para atender gente pobre. Quando não, pessoas que ainda não são nem vistas enquanto gente. Porque é isso que é o sistema prisional. O sistema prisional é um lugar onde tem pessoas que a gente concebe enquanto pessoas, mas que a sociedade, como a sua maioria, não as concebe enquanto pessoas. Então é muito difícil para nós, inclusive, fazer esse debate dos direitos humanos, porque os direitos humanos, eles vão chegar para nós alijado, capenga, tá ligado? Vão Fabinho, só para chegar, lembrar, mais 2 minutinhos. tá, eles vão chegar de uma forma assim totalmente desigual e de uma forma que não tá olhando. Na real, ela não olha, não consegue conceber ainda esse grupo de pessoas enquanto humanas. E a partir dessa elaboração é muito mais difícil. A luta dos direitos humanos para pensar o sistema prisional ela é muito mais árdua. Por isso que essas mulheres elas são mulheres que são sensacionais assim, tá ligado? São mulheres que eu quero caminhar o resto da minha vida. Não sei quanto tempo eu vou viver, tá ligado? Mas eu quero caminhar o resto da minha vida com essas mulheres porque e é na trincheira, é lado a lado assim, tá ligado? É nas amarguras e nas doçuras da vida que a gente tá junto, tá ligado? E a gente tá junto. Nesses anos que a gente tem caminhado com essas pessoas, a gente tem trilhado esses caminhos e trilhado esses caminhos juntos. Porque é só dessa forma que a gente vai conseguir avançar para pensar de fato quais são as possibilidades concretas de se efetivar a luta. A luta na sua concretude, na sua materialidade concreta, tá ligado? E aí é pensar a abolição das prisões a partir de uma elaboração que nos coloque dentro desse contexto da concretude mesmo, dessa materialidade que a gente vivencia.
É ali, é sentar ali, tá ligado? Conversar com os familiares que estão descendo pro fundão, é ir na fila dos CDPs e trocar ideia com a galera, e falar sobre a privatização dos presídios, e falar sobre todas as coisas que estão permeando aí o campo do sistema de justiça, e o quanto eles a cada vez mais querem só dificultar a vida dessas pessoas, tá ligado? Acho que é nesse lugar que a gente tá, e é nesse lugar que a gente vai continuar. E é isso. E um dia a gente vai conseguir elaborar melhor o que que é isso aí, encerrada a pena privativa de liberdade, o labirinto das pessoas, egressas não, o labirinto das pessoas sobreviventes do sistema prisional e o processo contínuo de desumanização extramuros. Eu não sei se eu dei conta para falar sobre isso, não, mas eu vou pedir ajuda aí pros universitários aí, tá ligado? Aí o meu irmão, aí o Carlos Freitas aí vai me ajudar, aí o outro companheiro que tá aí no rolê aí vai me ajudar também. E é isso, tá ligado? Muito obrigado, boa noite e desculpe os palavrões, assim. Quando me chamarem pra esse rolê assim, tirem as crianças da sala, que eu acabo me exaltando um pouquinho, tá bom, gente? Me desculpa aí, mas tamo junto até o fim, tá ligado? E nós estamos nessa batida, e eu acho que é essa batida que é a possibilidade concreta de construir uma perspectiva abolicionista. É com as mães, é com as companheiras, é com os familiares, é com os sobreviventes do sistema prisional. E é com os parceiros que de alguma forma estão dentro desses lugares e que estão dispostos a correr com a gente de alguma forma, que estão dispostos a ouvir as nossas demandas e caminhar com a gente em alguma possibilidade para, de fato, efetivar alguma coisa para reverter esse quadro, que é desastroso. O quadro que nós vivemos hoje no Brasil em relação ao sistema prisional e ao sistema, né, de justiça, ele é desastroso. Mas tem gente bacana aí, pelo menos 91 aqui, ó, na sala aí, que tá na disposição e na pegada para construir com nós. A gente tá lá na Pará, às vezes, com 4, 5, nós faz um estrago grandão, com 91 nós vai fazer um barulho do caralho aí. Mas é isso, gente, muito obrigado e boa noite a todas e todos. Fabinho, a gente que agradece aí sempre oportuna reflexão que faz em relação ao sistema carcerário, né? Sempre ensinando a gente essa construção, né, que tem que ser conjunta mesmo, e inclusive me ensinou a palavra sobrevivente aí, acho que foi você, se não me falha a memória, há algum tempo que me ensinou a sempre usá-la, porque é isso, né, essa necropolítica aí voltada principalmente a população negra, né, e cada vez mais, né, até um dado assim assustador para compartilhar. Durante o próprio período de pandemia, né, a gente realizando inspeções no núcleo, a gente verifica, por exemplo, 85% das unidades racionando água, né? Então, quando você fala de saneamento básico, você não tem nem a água, né? E a água que vem a gente sabe qual é, né? Aquela água suja, barrenta durante 40 minutos, 2 horas, 3 horas. No período de pandemia também, a diminuição aí pelo governo de 31 milhões em relação ao fornecimento de itens de higiene, né? O quanto isso assusta, de fato, como você disse, uma política de morte mesmo. Obrigado, Fabinho, pela reflexão mais uma vez.